Tem muito artista aí querendo fazer quadrinho, só que na hora de botar tudo em prática, nunca escreve o roteiro. E no final das contas, a maioria nem sequer começa a fazer suas páginas. O vídeo de hoje é sobre por que você deveria escrever um roteiro, ou pelo menos, porque você deveria fazer pelo menos algo simples antes de fazer uma página do quadrinho, antes de até fazer thumbnails, de fazer storyboard, porque você deve escrever as suas ideias antes. Bom, sejam bem-vindos à Pensão dos Desenhistas, eu sou Marcelo Marinho, eu faço lives na Twitch e vídeos aqui no YouTube sobre quadrinho e ilustração. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, segue aí e já deixa um like que ajuda bastante, beleza? Mas então, vamos falar um pouquinho sobre roteiro, né? Por que você tem que escrever um roteiro? Por que você não pode ir direto para fazer páginas ou então fazer esse processo durante as thumbnails? Bom, simplesmente porque o roteiro é muito diferente desses processos. No roteiro, você vai escrever aquilo que é essencial para sua cena. Você não precisa ser o maior escritor de todos. Então vamos discutir um pouquinho cada etapa. Eu vou tentar aqui explicar porque é tão importante para você visualizar a sua história. Porque um roteiro pode te ajudar a pensar nos elementos, nos quadros, ou então até mesmo se está funcionando o que você está pensando para botar nas suas páginas. Então vamos para o primeiro motivo. O primeiro motivo para você escrever um roteiro é bem simples, para você poder organizar as suas ideias. Organizando as suas ideias, você vai poder colocar elas no papel e detalhar um pouquinho elas para ver se elas funcionam. Você escreve elas de uma forma bem simples para poder pensar, isso aqui funciona ou não? E melhor ainda, se você escreve o seu roteiro, pensa para deixar no dia seguinte para ler, descansa, dá uma olhada nele no dia seguinte e você vai conseguir ver o que funciona ou não. Por quê? Porque você vai estar com a mente descansada. Você vai poder ver se você não exagerou em alguma coisa, ou se realmente funciona, ou se você no final das contas vai precisar colocar uma ideia mais pra frente ou antes. Porque muitas vezes você coloca as cenas em uma ordem que não funciona tão bem. Mudando elas pode um pouco melhorar, ou até tendo que tirar elas do roteiro. Eu vou dar um exemplo aqui no meu roteiro que eu estou escrevendo pro Ager Stellars, que é o meu quadrinho atual em produção. Eu fui escrever algumas cenas e quando eu fui olhar elas muito tempo depois, de capítulos futuros, eu acabei pensando, não, é melhor eu explicar um pouco melhor o personagem antes de eu botar ele na cena. Ou então apresentar ele melhor. Eu mudei, acho que 2 capítulos por causa disso, e ainda bem que eu escrevi com antecedência, antes de desenhar as páginas, porque eu consegui visualizar muito melhor de como esse personagem era importante para a história, de como ele tinha uma função ali que ajudaria o grupo a se desenvolver mais e também a dar uma progressão na história. Então eu enfatizo, escrevam seus roteiros para você poder visualizar como a história vai ser feita, e eu te garanto, é muito mais rápido dessa forma. E um dos motivos que muita gente acaba não escrevendo roteiro, esse daqui é o segundo motivo, é a questão de que as pessoas acham que tem que escrever muito bem, que não é realmente verdade. Na verdade, o que você precisa mesmo é escrever de forma clara, seja para você ou para outra pessoa. Quando você escreve para outra pessoa, nesse caso aqui, você tem que conseguir explicar direitinho, ter uma pontuaçãozinha boa sim, só que o que você precisa é de clareza. A pessoa que for ler aquilo tem que entender o que você está explicando. Ela tem que entender o que está em cada quadro, ela tem que entender o que você queria, quantas ações você vai colocar ali. Lembrando que um personagem só consegue fazer uma ação por quadro, então você tem que ser bem coeso nesse momento aqui. Você tem que escrever claro, não de forma linda ou então com parágrafos perfeitos. O que você precisa fazer é transmitir a sua ideia para outra pessoa. E se você está escrevendo para você mesmo, tudo o que você precisa é entender. Se você está entendendo, mesmo que escrito de forma tudo errado, tá tudo bem. Você só precisa lembrar o que está escrito ali e entender. Outro motivo que nós temos é porque escrever roteiro é diferente de trabalhar as páginas, mesmo que seja na thumbnails. Qual a diferença de uma thumbnail e de um roteiro? Bom, primeiro que elas são muito diferentes em função. A função da thumbnail é para você visualizar como está para você desenhar no futuro. Ela não está ali para você pensar no roteiro, não está ali para pensar nas falas também. Ela está ali para você poder distribuir o desenho. O roteiro você vai usar para você organizar as suas ideias, como eu já disse em alguns dos outros motivos. Você usa ali para você poder pensar no que você realmente
acha essencial para sua história. Lembrando que eu não estou dizendo que você é obrigado a escrever um roteiro. Só que, na maioria das vezes, eu vejo o pessoal que está querendo fazer um quadrinho, não escreve um roteiro, vai direto para as páginas e no meio fica perdido, acabando abandonando o projeto, ou então até publica algumas páginas, só que para no meio porque não sabe mais o que fazer, começa a achar a história ruim, não vê muita gente falando do seu quadrinho porque não está sendo muito bem lido. Então eu peço para vocês pelo menos darem uma chance pro roteiro. E você que está vendo o vídeo, nunca escreveu roteiro, deve estar pensando, tá, mas como é que eu escrevo um roteiro? Bom, existem diversas formas, né? Você tem que procurar uma forma que você consiga usar, que você ache funcional. Então, eu vou dizer algumas aqui. Uma das formas que eu conheço e que eu uso é a forma de escrever redação escolar. Não é muito complicado. A forma de escrever descritivo. Eu descrevo um pouco a cena. Quando eu vejo que precisa de alguma fala que eu acho muito legal, eu anoto já embaixo da cena ou no meio, com parênteses, e vou escrevendo dessa forma, né? Mais ou menos um parágrafo de 3 a 4 linhas por cena, e eu vou escrevendo assim. Se eu preciso mudar alguma coisa no quadrinho, tudo bem, depois eu mudo ali no thumbnails, mas eu já defini as ideias que eu quero que sejam vistas ali na página. Então não tem muita métrica nessa questão, você pode pegar ali, definir seu textinho e mudar um pouquinho depois na thumbnail. Este é um método que eu uso, né? Eu acho legal esse método, porque ele me ajuda a visualizar de forma bem simples a história. O segundo método é a forma de script, de roteiro hollywoodiano, de cinema. Alguns de vocês já devem conhecer ele, e você pode estudar um pouquinho mais sobre o assunto no livro Manual de Roteiro, que eu vou deixar aqui no link, o nome, tudo escrito, para vocês poderem procurar. Ele resume mais ou menos a ideia de você colocar a descrição do local, bem simples, de 1 a 2 linhas no máximo, e logo abaixo você já escreve assim mais ou menos o diálogo dos personagens, o que eles estão falando. No máximo, junto com o diálogo, você escreve algum movimento deles. Cada cena vai ter uma estrutura dessa, e cada cena no quadrinho vai representar um quadro mais ou menos. E o terceiro método é o roteiro altamente descritivo. Ele é muito conhecido por ter sido usado pelo escritor Alan Moore, que fez quadrinhos como Watchmen. É muito parecido com o modelo anterior que eu expliquei, onde você descreve a cena e coloca os diálogos. Só que no caso aqui, você vai descrever muito bem o que, por exemplo, está na mesa, como está o cenário, em que lugar que eles estão, qual a iluminação. Você não precisa exagerar como o Alan Moore fez, que ele é conhecido até por ser um pouco doido nessa questão aí. Mas você pode deixar muito claro de como é a cena e como são as ações de cada personagem em cada quadro. Então você tem essa liberdade de poder explicar melhor para quem vai desenhar. Só não exagera muito, você deixa bem explicado para o cara já saber o que tem que desenhar em cada quadro. E você vai ter que pensar já na estrutura da página também, mesmo se você for só escrever. Você tem que pensar aqui que cada cena vai ser um quadro, então tem que pensar por páginas também. Bom, então é isso, pessoal. É sobre isso que eu queria falar sobre roteiros. Espero que vocês tenham entendido, que vocês deem uma chance para escrever um roteiro. E se vocês são novos aqui no canal, deixa o follow já, deixa um like também. Gostou do conteúdo, comenta aí sobre o roteiro, o que você acha, sobre as suas formas de escrever, quais métodos você usa. E como sempre, para todo mundo aí, bons esboços. Até mais, pessoal. Alguém já achou um trevo de 4 folhas? Eu nunca achei um trevo de 4 folhas. O famoso trevo de 4 folhas. Bem o seu... Meio melhorando ainda, né? Como você pode ver, as fungadas. Né? Mas tamo bem. Eu já, aí sim. Bebam água, bebam. Eu tô morrendo de sede, né, velho? Eu nunca achei nem folha de...